Bom dia, queridos amigos. Devocional Intimidade está no ar mais uma manhã, mais uma terça-feira em que nós vamos conhecer o trabalho do reino de Deus nessa terra. Deus tem levantado muitos homens e mulheres inspirados pelo seu Espírito para determinar o seu reino nessa terra. Várias chamadas ministeriais e sempre nós trazemos alguém para contar a sua história, para contar aquilo que Deus tem feito em e através dessas pessoas. Eu vou conversar esta manhã com o pastor da Viva Church, pastor Kleber Andrade, que estará falando um pouquinho a respeito desse ministério e daquilo que Deus tem feito através da sua vida, na vida de tantas pessoas. E este é o Café Intimidade. Muito bom dia, pastor Kleber, que bom ter o senhor aqui conosco nessa manhã. Bom dia, Mônica, o prazer é todo meu, é uma honra, realmente, você está me dando um presente. Amém, glória a Deus, que é isso, pastor. É muito bom a gente poder falar do reino de Deus, falar daquilo que Deus faz de uma maneira tão especial, de uma maneira tão importante. Mas vamos começar, pastor, há quantos anos o pastor já tem essa caminhada com Deus, o seu chamado? Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Bom, Mônica, olhando para mim assim, eu fico com medo de você achar que eu sou ancião, entendendo? Mas nós começamos já essa trajetória na transição de 91 para 92, né? Onde eu aceitei esse chamado, né? Aqui em Itajaí mesmo, na igreja do nosso saudoso bispo Samuel Francelino de Oliveira, meu pai na fé. Um desbravador, né? Desbravador. Gerou muitos homens para Deus. Né? Eu acredito, Mônica, que ele foi um divisor de água nessa cidade. Com certeza, né? creio também. Então, eu estava passando, indo para uma certa casa noturna, e eu namorava com uma menina, e a menina meio esquisita, e eu olhei para ela assim, eu falei, você é meio esquisita? Ela falava assim, não é. É que eu gosto de um relacionamento mais sério. Vamos entrar nessa igreja primeiro? Eu falei, vamos. E ela estava meio afastada do caminho. Era o primeiro congresso do Centro Evangelístico naquela época, e quando eu entrei, o bispo Fleury estava pregando, lá de Florianópolis. E ali, quando eu me vi, eu já estava em lágrimas, chorando e confessando ao Senhor como Salvador. Transição de 91 para 92, no dia 15 de outubro de 91. Nossa, dentro ali então no CI, né? No CI. E... Antiga tenda, né? Antiga tenda, né? Época da tenda, né? Isso. Quantos pastores a gente ouve falando, aqui de Itajaí, que estão em muitos outros lugares, até fora do país hoje. Eu passei pela tenda do bispo Samuel. Por isso que eu digo que ele é um desbravador, ele foi um bandeirante de Deus que foi prescrutando aí e escavando tesouros de Deus, que são esses homens e mulheres de Deus posicionados hoje. E ali, Mônica, foi uma escola, realmente, muitos homens, que eu poderia citar vários deles agora, eu não sei se seria ético da minha parte ou não, mas muitos homens de Deus, até amigos particulares meus, passaram por ali e hoje são líderes de grandes ministérios, bem-sucedidos, pastores que estão fora do Brasil, que passaram por ali, junto comigo na mesma época, e hoje, por causa dessa bagagem, dessa escola, que nós estivemos ali, alcançaram o êxito, né? Sucesso ali naquele local. Nós temos falado muito, e é um termo... E é um princípio muito forte de Deus, a questão da paternidade. A paternidade, ela dá destino. Dá destino. Então, na verdade, o que a gente acabou aqui, né, tá falando muito a respeito disso. Então, ele deu destino a muitos homens e mulheres de Deus. E vocês hoje estão dando destino a muitos homens e mulheres. Porque, Mônica, foi uma paternidade geracional. Ele nos deu destino, ele daquela forma dele, ele mostrou o rumo, o caminho, mas ele também mostrou que nós deveríamos gerar filhos. Então esse foi o grande divisor, da gente ter uma paternidade, mas essa paternidade nos deu liberdade para gerar discípulos. Exatamente. Né? Então esse foi o grande sucesso e o divisor de água do Evangelho aqui em Itajaí, eu creio que foi esse momento. Realmente uma geração estabelecida. E o pastor tem aí 38 anos, né, casado com a pastora Sônia Andrade. E a família? Isso, família linda. A gente tem até uma foto da família aí, olha só, que família linda. Isso, nós temos ali o Mateus, com 8 anos, né? Mateus já é um grande admirador das Escrituras. Ele fala, pai, já está na hora de eu aprender. Eu falei, ainda não, mas vai chegar.
Aí depois tem eu ao centro ali, a minha esposa, a pastora Sônia, que é esposa que é irmã de pastores. A família dela é toda de pastores, eu falo que é um clã. Quando a gente se reúne para almoçar, para jantar, Meu Deus do céu, é um clã. Festa, né? São 6 pastores, né? Então tem pastores conhecidos, né? Que são pastor Marcos, pastor Rony Bernardes, pastores conhecidos, né? Na cidade. E depois ali à esquerdinha ou à direita nós temos a minha princesa Naara, que está aprendendo agora música, é a primogênita, né? É maravilhoso, nós vemos os nossos filhos, né? Tanto, e começa nos nossos filhos ali, né? Os nossos filhos que nasceram de nós, né? Nasceram do nosso ventre natural, ver eles no Senhor e expressar isso também espiritualmente sobre a vida de tantas pessoas, né, pastor? E ministerialmente, antes até de falar da questão do ministério, eu queria frisar algo muito forte, que foi um livramento muito grande que Deus lhe deu. A gente tem 2 fotos aí. Conta pra gente, pastor, o que aconteceu? E até uma pessoa veio aceitar Jesus por causa do milagre que viu diante dela após esse incidente, né? E a gente tem 2 fotos para mostrar ali. Esse incidente foi no ano de 2010. Nós estávamos retornando de Curitiba de um encontro com Deus. E nesse ensejo nós mudamos de caminho. Nós, de costume, nós retornávamos pela Serra Normal de Curitiba e a gente resolveu voltar por Corupá. E voltando por Corupá, não conhecendo essa serra, nós... Que é uma serra bem íngreme, né? Muito íngreme, bem fechada, muito acotovelada, né? Então, o pessoal de trânsito, a DENIT, estava reformando, recapeando partes do asfalto e esqueceram, né? Foi uma falha humana, esqueceram de tirar todo o resíduo que vira brita, né? E aquilo ali vira umas bolas de pelica, né? E quando eu vi, eu já estava a 42 metros lá embaixo, né? O carro rodou. E detalhe, com toda a família... Toda a família dentro do carro, 42 metros, e isso foi até uma reportagem regional de uma rede de televisão importante aqui do estado. Eu estava lá em cima e eu fiquei em choque. Eu não sei como que me resgataram a tempo lá embaixo, tiraram todo mundo, o carro ficou com um perigo de explosão, e aí os paramédicos chegaram, o enfermeiro, e ele falou, me ajuda lá embaixo para tirar a família, tem a família morta lá embaixo e tal. E eu falei, não tem ninguém lá embaixo. Não, tem sim. Eu falei, não tem ninguém não. Eu falei, rapaz, tem, vamos lá ajudar. Eu falei, o motorista era eu. Quando eu falei isso, ele levou um susto. E quando ele levou o susto, ele me levou para fazer todos os exames, né, cardíaco e tal, na minha esposa. E ali ele não aguentou, começou a chorar e ele falou, olha, se é que existe um Deus que eu duvidava, eu não duvido mais. Então, como é que eu faço para aceitar esse teu Deus como Salvador da minha vida? E eu fiz a oração de confissão, ele confessou a Cristo, aceitou ali dentro da ambulância chorando, e hoje ele deve estar aí na caminhada. Glória a Deus, que tremendo, né? É claro que nós estávamos comentando que é uma circunstância que foi alheia à vontade, aconteceu, mas naquele momento Deus, através disso tudo, uma vida veio para ele, né? Eu creio que... testemunho tremendo, e o próprio testemunho, né, a respeito de tudo isso. Eu creio, Mônica, que é um bem menor, não, seria um mal menor por um bem maior. Exatamente. Uma perda se transformando em ganho, né? Justamente. O que seria eu perder um automóvel para ganhar uma vida que vale mais do que o mundo todo? Então, para mim, valeu a pena e foram experiências vividas e eu agradeço a Deus, sair do carro louvando a Deus e... Glória a Deus por isso. Família intacta, né? Foi. Aí a gente vê a mão, o carinho, cuidar de Deus. Agora, falando um pouquinho mais a respeito de todo o seu ministério. Hoje a Viva Church está implantada ali em Navegantes, né? Mas fale um pouquinho a respeito do ministério da Viva Church. O pastor é um desbravador, já implantou igrejas em muitos lugares. A gente não vai ter tempo para falar de tudo aqui, né? Quem sabe no próximo programa a gente fala um pouco mais, mas fala um pouquinho dessa chamada, né? Desse que está sobre vocês e que Deus tem estabelecido. Em minhas orações matinais, em um outro estado, eu comecei a orar muito por uma igreja viva, né?
uma igreja que fizesse uma divisão, uma divisão não, que fosse um divisor de água no meio das outras igrejas. Não que as outras igrejas não sejam boas. É uma chamada específica através de cada um, né, pastor? Justamente. Eu creio nisso também. Então eu comecei a orar por uma igreja viva. E orando a Deus, Deus, levanta uma igreja viva nessa área que está faltando, viva, a igreja viva, que os seus membros sejam vivos, que os músicos sejam vivos, que os adoradores adorem de forma viva, que os nossos líderes sejam vivos. E tanto de orar por uma igreja viva, nasceu no coração de Deus e veio para o meu, né, o nome de uma igreja viva. E ao colocar o nome de igreja viva, quando eu fui catalogar o nome, Deus disse para mim, não coloca igreja viva, coloca Viva Church. Eu não sei, por causa desse meu ar um pouco, né? Esses cabelos meio loucos aí, brancos, arrepiados. Mas não foi por causa de um nome bonito, um nome diferente ou um termo atrativo, não. Foi por causa de uma visão muito mais holística que Deus me deu, de ampliar as tendas para fora do país e alcançar através dessa... porque não é igreja, é uma ONG, né, também. Então, alcançarmos fora do país, aonde em 3 meses nós já temos células, que nós trabalhamos com pequenos grupos, né, cultos nas casas. Então nós já temos grupos de atletas lá na Polônia, né? Eu estou indo agora, final do ano, para a Europa, junto com um grande amigo, abrir lá a igreja em Málaga, vamos abrir em Frankfurt, na Alemanha. Então nós temos essa visão holística e o nome Church fica fácil porque identifica a igreja. E a gente até tem uma arte, né, do Viva Church, onde tem um surfista ali. E algumas fotos, no próximo bloco a gente vai visualizar essas fotos e falar um pouco mais especificamente, né? É um ministério jovem, um ministério muito forte. A gente tem aqui o Pedro, nosso cinegrafista, né? Gente, pensa num discípulo apaixonado pelo seu pastor, é o Pedro. Ele está escondidinho ali, mas é muito tremendo isso. No próximo bloco quero falar um pouquinho a respeito disso. A gente vai terminar esse bloco agora, antes da frase do dia. Eu quero que você veja essa foto do Viva Church. O que ela expressa para você? E o Senhor Jesus tem algo muito especial através de cada ministério. Por isso que nós, no Café Intimidade, temos trazido vários pastores e eu vejo a grandeza e a peculiaridade do Senhor com cada pessoa, né, pastor? Então, no próximo bloco a gente conversa mais um pouquinho. Você vai ficar agora então com essa imagem, com a frase do dia, e eu volto conversando com o pastor Kleber um pouquinho mais a respeito da Viva Church. É só um minutinho, a gente já volta. To you.